Nós iremos falar exatamente sobre os conflitos no Oriente Médio, certo? Então, exatamente essa temática que nós iremos abordar na nossa aula de hoje, certo? Esses conflitos no Oriente Médio a gente pode estabelecer desde já que desde o final da Segunda Guerra, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio ele acabou se transformando ali numa região com bastante instabilidade, né? E aí diversos conflitos acabaram ocorrendo justamente pela essa instabilidade, né, que existe ali no Oriente, como por exemplo, algumas questões geoestratégicas, nessas questões geoestratégicas, a criação do Estado de Israel na região da Palestina, conflitos sobre o controle do petróleo, também nessa região, certo? E ali rivalidades locais entre Irã, Iraque, conflitos religiosos entre grupos sunitas e xiitas em relação a dentro do próprio islamismo e do islamismo contra os judeus, tá? Então são alguns fatores ali que acabaram fazendo com que essas guerras elas se proliferem no Oriente Médio. E uma outra relação também, que é uma relação, em certa medida, destrutiva, podemos dizer assim, como o próprio autor do livro de vocês, os autores, eles acabam nos indicando, é exatamente as relações que vão se perpetrar entre Estados Unidos e o Iraque, né? Inicialmente, o Iraque foi um aliado dos Estados Unidos, para posteriormente se tornar ali um grande inimigo. Então, vamos adiante aqui. Então, a gente começa falando dois povos e um grande conflito. Esses dois povos e um grande conflito, a qual está relacionado o título deste subtópico do capítulo, ele está relacionado exatamente a uma rivalidade entre dois grupos semitas, né? Os árabes e os judeus, né? Esses dois grupos semitas acabam ali entrando em conflito. Esses conflitos ali, eles acabam sendo justamente pela posse, pelo domínio da região da Palestina, pois os judeus, eles tinham uma visão de que, após a Segunda Guerra Mundial, eles deveriam retornar ao local que havia sido prometido por Yahvé, né? O Deus único dos judeus. E aí, nesse processo, nós vamos ter a fundação do Estado de Israel como sendo um dos fatores primordiais ali para o estabelecimento de conflitos. Mas essa história dos israelitas, dos judeus, pensarem uma fundação de um Estado na região, fundação de um país na região, ela é uma ideia que ela está presente há muito tempo. Inclusive, desde o final ali da Primeira Guerra Mundial, em 1918, já havia uma ideia para que esse Estado ele pudesse ser criado. E um movimento, né, que é até anterior ao final da Primeira Guerra Mundial, é o sionismo, né? O sionismo fazia ali a defesa de que os judeus deveriam voltar para a Palestina. E os próprios judeus, muitos deles, queriam fundar um Estado ali, naquela região, que na antiguidade eles habitaram, onde eles foram expulsos ali pelos romanos, né? Ali por volta do século I. Então, essa era a grande ideia, né? E o sionismo, essa ideia sionista, contribuiu muito com essa situação. E era uma ideia que ficava ali vinculada a movimentos na Europa desde o século XIX, no final do século XIX, início do século XX. E essa terra, ela acabou sendo uma terra que foi partilhada por dois povos, acabou sendo partilhada por dois povos.
né? Porque com a expulsão dos hebreus, aí, posteriormente seriam chamados de judeus, pelo Império Romano, essa região, ela, no processo de expansão islâmica ali, entre o século VIII até o século XV, os islâmicos acabaram ali dominando a região da Palestina. E a partir dali, os árabes passaram a ser os detentores daquele território. E aí nós vamos ter o seguinte, em 1933, como nós sabemos, os judeus eles passaram a ser perseguidos na Alemanha, depois gerou toda aquela situação do Holocausto, onde mais de 8 milhões de judeus acabaram sendo mortos, mas anteriormente a isso, quando aqueles milhares de judeus foram perseguidos, eles também, muitos rumaram para a Palestina, e pós a guerra, nós vamos ter, em novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, apresentando ali uma alternativa, né, para o conflito ali entre judeus e palestinos. E qual era a alternativa da ONU? A criação de dois países, né, para formar na região da Palestina. Um deles seria Israel, que seria constituído ali pelos judeus. O outro seria exatamente o Estado palestino, que seria formado pelos árabes. E a cidade de Jerusalém, para que as disputas elas não fossem também em torno da cidade, ela deveria ser uma cidade neutra, ela deveria ser um território internacional, não deveria ser capital de nenhum desses países. Só que essa criação, essa tentativa de criação desse Estado de Israel na região da Palestina, ela acabou levando ali, em certa medida, um descontentamento intenso por parte dos árabes, né, por parte dos palestinos, que não gostariam e não queriam que a região passasse ali a ser habitada pelos hebreus. E nessa divisão da ONU, o que acabou acontecendo? Nessa parte da Palestina, os judeus ficariam com cerca de 56,5% do território da Palestina e os árabes com 42,9%. Né? E ainda assim, por exemplo, territórios ali como a Cisjordânia e a faixa de Gaza, tentando esse fator, né? E esse fator ele está relacionado a uma tentativa da ONU ali de evitar conflitos. Mas ao invés de evitar conflitos, esses conflitos eles acabaram ali sendo amplificados, porque em 14 de maio de 1948, né, o líder judeu, o David Ben-Gurion, ele proclamou a fundação do Estado de Israel. E aí, o que ocorreu? Essa fundação do Estado de Israel, ela não foi bem vista pelas mais variadas lideranças árabes existentes na época, né? Ou seja, os mais variados países que têm ali a religião muçulmana, né? Como, por exemplo, o Egito, a Síria, o Iraque, a Jordânia, o Líbano, né? Acabaram não aceitando muito bem todo esse processo, né? E os árabes acabaram se unindo, né? E declarando guerra a esse novo país. Porém, os israelenses eles tinham um exército muito bem preparado. E eles não só venceram a guerra, como eles tomaram aquelas terras que inicialmente seriam indicadas pela ONU para serem dos palestinos, como, por exemplo, a região da Cisjordânia, certo? A região da Cisjordânia. E, nesse sentido, nós vamos ter milhares de palestinos expulsos das suas terras e casas, e essas terras e casas passaram ali a ser ocupadas pelos judeus. A guerra teve fim, essa primeira guerra, que é a Primeira Guerra Árabe-Judaica, 1948-1949, terminou em 1949. Quase 1 milhão de palestinos eles ficaram sem ter onde morar, né? E passaram a viver em campos de refugiados, né, que foram estabelecidos pela ONU,
Os Estados Unidos, nesse processo, ele teve uma participação de apoio a Israel, e aí o ódio dos árabes por israelenses e estadunidenses ele passou a ser até mais intenso. Em 1952, né, o Gamal Abdel Nasser ele assumiu o governo no Egito, e a partir de assumir o governo no Egito, o Gamal Abdel Nasser ele estabeleceu uma reforma agrária. Essa reforma agrária ali ela promoveu um crescimento econômico importante no Egito. O país teve uma melhora ali na condição de vida da população mais pobre, né? E o Nasser era um grande defensor do nacionalismo árabe, né? Ou seja, da união dos países árabes contra interesses políticos, culturais e econômicos de nações estrangeiras ou que não partilhavam ali da cultura islâmica. O Nasser ele começou a contrariar os interesses ali da Inglaterra, da França, né? Principalmente por quê? Porque ele quis nacionalizar o canal do Suez, né? E nessa nacionalização, ele acabava impedindo o livre comércio da França, da Inglaterra. Então, a França e a Inglaterra acabaram invadindo o Egito, tomaram o canal de Suez. Israel, seguindo esse caminho, invadiu ali a Península do Sinai. Os Estados Unidos e a União Soviética não concordaram com a agressão militar que ocorreu no Egito, né? Condenaram. Os governos da França e a Inglaterra acabaram, depois de pressionados pelos Estados Unidos, pelos Estados Unidos e pela União Soviética, acabaram deixando ali a região da Zona de Suez, e a partir daí o Oriente Médio acabou entrando também na conjuntura da Guerra Fria, pois os Estados Unidos apoiavam Israel e a União Soviética passou a defender os países árabes, certo? E nesse sentido, aí nós vamos ter uma nova guerra, que é a Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra dos 6 Dias, ela vai ocorrer no ano de 1967, né? Onde a Síria, a Jordânia e o Egito eles vão atacar novamente Israel, certo? E, novamente as forças árabes elas vão ser derrotadas. Em represália, Israel vai incorporar uma série de territórios aos seus, tá? Esses territórios eles vão ser alvo de muitas disputas posteriores. Essas áreas são exatamente a faixa de Gaza, o Egito, as colinas de Golã, na Síria, a Cisjordânia, na região da Jordânia, e a parte oriental de Jerusalém. Tá? Então, essa Guerra dos 6 Dias ela vai simbolizar exatamente isso. E a Guerra do Yom Kippur? Essa outra guerra, Yom Kippur quer dizer o Dia do Perdão. A ONU buscou ali diversas medidas ali, aprovar diversas resoluções, exigindo que Israel devolvesse as regiões que foram ocupadas pelas tropas militares, que as tropas militares se retirassem daquela região proveniente da Guerra dos 6 Dias, né? O governo israelense não deu a mínima para o que a ONU estabeleceu, tinha o apoio dos Estados Unidos, não acatou as decisões da ONU, e aí em outubro de 1973, durante um feriado religioso israelense, né, o do Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, os egípcios e os sírios, as tropas desses dois países, eles acabaram fazendo o quê? Eles acabaram fazendo um ataque surpresa contra Israel. O objetivo era recuperar esses territórios que foram perdidos na Guerra dos 6 Dias, né, as colinas de Golã e o Vale do Sinai. Inicialmente, o Egito e a Síria obtiveram vitórias importantes, mas os Estados Unidos acabou ajudando Israel e, consequentemente, com esse apoio dos Estados Unidos, houve uma reversão, né, e os árabes acabaram sendo derrotados mais uma vez, certo? E um ponto importante dessa discussão é exatamente Jerusalém.
Jerusalém era uma cidade, foi uma cidade que foi considerada ali pela ONU um território internacional. Porém, né, Israel já tomou a parte ocidental da cidade, ali entre 1948 e 49. Posteriormente, a parte oriental também foi tomada. Em 1980, o parlamento israelense aprovou uma lei ali que tornava Jerusalém a capital do país. Isso acabou sendo uma atitude condenada novamente pela Organização das Nações Unidas. Os palestinos ficaram muito decepcionados, assim como alguns israelenses também, porque a cidade é uma cidade que ela acaba ali sendo importante para muçulmanos, cristãos e judeus, tá? E recentemente o Donald Trump, ali em 2018, acabou transferindo a embaixada de Israel para Jerusalém, que gerou mais uma série de descontentamentos entre os árabes contra os israelenses e os Estados Unidos. O petróleo também passou a ser utilizado ali como uma arma, né? Principalmente porque a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, a OPEP, no final de 1973, ela aumentou drasticamente os preços do petróleo, né? aumentou ali o preço do petróleo em 400%. Por quê? Justamente para usar o petróleo como uma arma política, né, contra os Estados Unidos, contra os países capitalistas europeus, para fazer com que os conflitos no Oriente eles pudessem ali estimular uma negociação de paz ali entre os árabes e os israelenses, né? Só que nós podemos dizer que a década de 70 e a década de 80, ela fica num período ali entre a guerra e a paz, né? O Jimmy Carter, o presidente dos Estados Unidos, em 1979, tentou estabelecer ali os acordos de Camp David, né? Onde os Estados Unidos, a partir da figura do presidente, seriam os mediadores do conflito, né? E, nesse sentido, da parte ali do Egito, ficou acertado um acordo de não agressão com Israel, né? E a permissão para que os judeus pudessem navegar pelo canal de Suez, né? E também, na região da Cisjordânia e da faixa de Gaza, foi pedido ali que não houvesse aquelas políticas de assentamento por colonos israelenses, né? E que acabasse ali de forma efetiva a ocupação territorial da região ali das colinas de Golan e etc. Então, seriam algumas questões ali que seriam abordadas. Porém, como houve a construção de diversas moradias pelo governo de Israel na Cisjordânia para os cidadãos, houve ali um impedimento dessas negociações de paz. E aí, em 1987, entre 1987 e 1993, ocorreu a denominada Primeira Intifada, que foi uma revolta, uma insurreição de jovens palestinos, foi uma revolta popular, né? Onde o que acontece? Essas manifestações populares elas se iniciaram em Gaza, né? E aí se expandiram para a Cisjordânia e pela Jerusalém Oriental, onde esses jovens ali, a população em si, acabava jogando pedras contra os soldados israelenses, né? Os soldados israelenses ali revidavam, causando mortes, né? Porque aí não tem comparação de armas de fogo com pedras e paus, né? E no ano de 1993 foi tentado em Oslo, né, um acordo de paz, onde a própria OLP, né, reconheceu o Estado de Israel e o governo israelense aceitou a formação de uma autoridade nacional na Palestina. Essa autoridade nacional na Palestina é justamente para ser criada ali um futuro país na faixa de Gaza. Junto com a intifada, junto com esse processo da intifada, nasceu também um grupo, né, chamado Hamas, que em tradução quer dizer despertar, né, que era uma irmandade muçulmana, né, que foi um poderoso movimento ali de resistência islâmica na faixa de Gaza.
Esse grupo ali era um grupo sunita e passou a ser considerado terrorista por diversos países europeus, inclusive por Israel, né? Esse grupo atendia ali uma frente política, essa frente política com trabalhos sociais junto aos palestinos, e uma frente militar com ataques realmente contra israelenses, né, utilizando muitas vezes homens-bombas e até mesmo lançando foguetes contra o território de Israel. Tá? A gente segue aqui, e agora a gente fala aqui da Revolução Iraniana. Essa Revolução Iraniana acontece a partir de 1963, né, quando o Shah Mohammad Reza Pahlavi ele promoveu uma campanha para a modernização do Irã, por meio do que foi considerado ali uma revolução branca. Essa revolução ali incluía uma reforma agrária, a emancipação da mulher, né, com direito a voto, industrialização por meio de empresas multinacionais e laços políticos com os Estados Unidos, né? Esses laços se tornaram mais fortes. Aí, no ano de 1977, cresceu uma oposição muito grande, porque o regime de governo era um regime autoritário, era um regime que nós podemos dizer assim, ditatorial. Aí, por quê? Porque diversas pessoas, eles eram contrários a essa ocidentalização do Irã, né? Principalmente os muçulmanos mais tradicionais. Então, eles passaram a se opor a isso. E em 1979, o Shah Reza Pahlavi, diante da falta de controle sobre uma insurreição que ocorreu no ano anterior, 1978, que era o governo dele era cheio de corrupção, então as pessoas começaram a se manifestar. Esse líder religioso, acabou ali que o líder religioso, o Ayatollah Khamenei, ele retornou ao país, né, e promoveu a Revolução Fundamentalista, já que o Ayatollah Khamenei ele estava em exílio. E aí, em 1º de abril, foi estabelecida a criação da República Islâmica, né, onde promoveu ali um Estado teocrático, ou seja, um Estado que é governado pela religião, foi apoiado pela Guarda Revolucionária, e colocaram ali a autoridade do Reza Pahlavi em xeque, onde ele acabou ali sendo retirado do poder, ok? Então, temos exatamente todo esse processo aí. E, posteriormente a isso, nós temos o conflito Irã e Iraque, né, que vão ser, primeiro, uma guerra entre o Irã e o Iraque, entre 1980 até 1988, né? Essa guerra ela vai ser também denominada ali Guerra do Golfo, tá? Justamente por uma questão ali das disputas pela questão do petróleo, né? O líder do Iraque, o Saddam Hussein, ele temia ali que o governo dele pudesse ser derrubado. Os iraquianos acabaram invadindo ali o território do Irã, os iranianos reagiram, e aí, em agosto de 1988, a guerra chegou ao fim sem vencedores, mas com um saldo trágico ali de 400 mil iraquianos mortos e mais de 1 milhão de iranianos. O Irã saiu fortalecido da guerra, o Iraque nem tanto, e a partir daí o que o Iraque tentou fazer? Pela difícil situação que tinha, ele invadiu o Kuwait em agosto de 1990, a ONU exigiu que as tropas fossem retiradas, o Saddam Hussein nem ligou porque a ONU falou, os Estados Unidos que apoiaram o Iraque contra o Irã na primeira guerra do Golfo ali, ele acabou se voltando contra o Iraque, já que o Kuwait era um parceiro, um fornecedor de petróleo dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, na época, George W. Bush, apoiou a ONU, né, e deu início a uma guerra. Essa guerra durou até ali começou em janeiro de 1991, né? As tropas iraquianas acabaram sendo derrotadas e o que aconteceu? Antes de ser derrotado, o Saddam Hussein mandou incendiar diversos poços de petróleo, cerca de 300 poços de petróleo, ali causando grande catástrofe ecológica. O Iraque sofreu sanções econômicas posteriormente a isso, prejudicou demais a população do país, e os Estados Unidos criaram diversas bases militares no Oriente, justamente ali para que pudesse conter revoltas que pudessem ocorrer posteriormente.
certo? Então, essa aqui foi a nossa explicação de hoje, tá bom? Então, posteriormente, eu vou deixá-la